Olá, meu amigo, minha amiga Leonardo Torres na área. Vamos aqui agora corrigir as questões de ética profissional na advocacia. Muito bem, 30º exame de ordem. Estou aqui com a prova tipo 2 verde. Tipo 2 verde, 8 questões de ética profissional. Minha opinião, questões fáceis. Tratamos aí de todos os temas em nossas aulas. Muito bem. Questão de número 1, falava da Maria transexual, que foi aprovada no exame de ordem, e a correta é a A, gente, a A. O artigo 33, parágrafo único do RG, ele admite que conste lá na carteira de ordem aqui da Maria, o seu nome social, tá? Artigo 33, parágrafo único do Regulamento Geral do Estatuto, é a que nos interessa, questão de número 1. Muito bem. A questão de número 2, ela tratava do tema sigilo profissional, que foi aí de forma exaustiva por nós, tratados em nossas aulas. O advogado Antônio e José, advogados trabalhistas. Legal, gente. Simplificando aqui, o advogado Antônio, ele violou o sigilo funcional, aliás, o advogado Antônio, advogado trabalhista, ele violou o sigilo profissional e narrou em sua dissertação de mestrado, com autorização do seu cliente, um caso que envolvia lá o seu cliente. Na verdade, ele cometeu infração disciplinar porque, gente, nesse caso aqui, não é uma das exceções onde o sigilo profissional, ele pode ser atenuado. Então, nesse caso aqui, por mais que houve, aliás, a autorização do cliente, o Antônio advogado, ele não poderia, numa dissertação de mestrado, ter violado esse sigilo profissional, né, que tem assento constitucional. Beleza? Só para relembrar, gente, quais são as situações onde admite-se a atenuação, a mitigação desse sigilo profissional? Por exemplo, ó, na defesa da honra do advogado ou de terceiro, na defesa da vida, por exemplo, são situações onde esse sigilo profissional ele pode ser atenuado. Agora, cuidado, hein? O advogado José, ele violou o sigilo profissional, só que para defender a sua honra, porque ele foi difamado. Nesse caso, seria uma situação em que esse sigilo profissional seria atenuado, por quê? Para defender a sua honra, tá? Então a correta aqui da 2 é a A. O advogado Antônio, ele violou o sigilo profissional, praticou infração disciplinar, e o advogado José, ele não praticou infração disciplinar porque ele até violou o sigilo profissional, só que numa situação que é admitida para defender a sua honra. Legal. Então é isso aí, tá, gente? Então a 1 ficou a A 2 ficou a A também. Estou aqui com a prova tipo 2 verde. 3. A advogada, foi uma advogada, o caso aqui de uma advogada que foi ofendida numa audiência em razão da sua profissão, em razão do seu mistério. Então nesse caso aqui, a questão trata aqui do desagravo. Artigo 18 e 19 do Regulamento Geral. Qual que é a correta aqui, gente? É a C, que estabelecia o quê? Que o desagravo, ele pode ser feito de ofício ou mediante procuração. E já que nesse caso aqui havia urgência, era desnecessária lá que fossem apresentadas informações do suposto ofensor. Então é isso aqui, tá, gente? A 3 é a C que nos interessa, é caso aqui de desagravo, que pode se dar de ofício pela própria OAB, pelo conselho competente, ou pode se dar mediante provocação de qualquer pessoa, e já que a FGV deixou claro que era um caso de urgência, grande repercussão, então nesse caso aqui seria desnecessário que o ofensor ele prestasse informações consoante aqui o artigo 18, parágrafo único do RG. Artigo 18, PU, parágrafo único do RG. C que nos interessa. Legal. Questão de número 4, o advogado Geraldo, ele renunciou o mandato. Gente, não se esqueçam que a renúncia, ela tem que ser por escrito, aviso de recebimento, e é fundamental que você faça uma petiçãozinha e junte no processo comprovante que você cientificou o seu cliente, ok? E em regra, você ainda ficará responsável pelo processo em até 10 dias, nos 10 dias subsequentes. Exceção se o seu antigo cliente, ele constitui um novo advogado. E foi o caso aqui, gente. O Geraldo, ele renunciou aos poderes do mandato, ele comunicou o seu cliente, né, aqui, de forma
da forma como aqui o regulamento manda, legal? E até o próprio estatuto, só que antes aqui dos 10 dias, o cliente dele, ele já constituiu um novo advogado, então cessa a responsabilidade aqui do advogado Geraldo, artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB, tá? Então a questão de número 4 é a D, artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB. A gente não se esqueçam, tá? É renúncia por parte do advogado, por escrito, AR, tem que avisar o cliente. Legal, e ele fica responsável por até 10 dias subsequentes, exceto se o cliente, ele constitui outro advogado antes disso, antes desse ínterim, daí nesse caso cessa a responsabilidade, que foi o caso aqui, no caso concreto. Agora cuidado, gente, revogação dos poderes da procuração é por parte do cliente, que não foi o caso aqui, tá? 5, tratava aqui do advogado Jailton, que sofreu uma enfermidade mental, só que uma doença mental curável, gente. Doença mental curável é caso de licenciamento do advogado. Doença mental curável é caso de licenciamento do advogado. Então a 5 é a D que nos interessa, artigo 12, inciso 3 do Estatuto. É a D da 5 que nos interessa, artigo 12, inciso 3 do Estatuto. Legal? Questão 6, ela tratava aqui do caso do João Pedro advogado, que foi vereador em 2012, 2013. Opa, vereador, ele é impedido de advogar em causas em que o Estado ele seja autor ou réu, ou causas em que tenham lá entidades da administração pública indireta, concessionárias, permissionárias. Quando o indivíduo ele exerce o mandato eletivo, é caso de impedimento. Só pode atuar em causas privadas, não pode atuar contra ou a favor aos entes centrais, entidades da administração indireta, paraestatais, delegatários. Então, em 2012, 2013, era um impedimento nesse sentido. 2014, ele se licenciou do mandato de vereador, estava liberado para advogar plenamente. Em 2015, ele foi convidado pelo prefeito para ocupar lá o cargo em comissão de procurador-geral do município. Nesse caso, procurador-geral do município, dedicação exclusiva, ele só poderia atuar para o município, tá? Então a correta, cadê você? 6, a correta na 6 é a que dizia aqui, que em 2012 e 2013 o advogado João Paulo, vereador, ele estava impedido de advogar, ele só poderia atuar em causas privadas, tá, gente? Então a 6, a correta, calma lá, a 6, a correta é a B. Em 2012, 2013, o advogado João Pedro, já que ele também exercia o mandato de vereador, ele só poderia atuar em causas privadas, não poderia atuar contra ou a favor dos entes centrais, entidades da administração indireta, paraestatais e também os delegatários. Então a 6 é a B que nos interessa. 6 é a B. Então recapitulando, ó, 1A, 2A, 3C, 4B, A5. A 5, gente, a 5 vai tratar aqui da advogada Beatriz, que ela vai tratar aqui, gente, das eleições na OAB. Gente, não se esqueçam que eleições, a gente só um toque importante, só recapitulando, ó, eu falei que 5 é a B, não, 5 é a D, tá? Então recapitulando, 1 é A, 2 é A, 3 é C, 4 é B, beleza? Agora aqui vamos para... Calma lá. Só recapitulando aqui, vamos lá, gente. Volta pra cá. Vamos lá. A questão de número 5, agora sim, então só para recapitular. A questão de número 5 foi a do Jailton, Vamos lá, só para recapitular aqui então, gente. A questão de número 1 foi da Maria transexual. É a A. Muito bem. A questão de número 2, cadê você? É aqui, ó, é do sigilo profissional, do Antônio e do José, advogados trabalhistas. É a A, muito bem. A questão de número 3 foi aquela advogada ofendida na audiência, situação de desagravo. A3 é a C, muito bem. A 4 foi do advogado Geraldo, que renunciou ao mandato, é a B de Brasil. A 4 é a B de Brasil. Legal. A 5 é o Jailton, doença mental curável, licenciamento, é a D de dado, muito bem. A 6, agora aqui, ó, a 6
é o João Pedro vereador. A correta na 6 é a B de Brasil, que em 2012, 2013, ele estava impedido de advogar contra os entes centrais, entidades da administração pública indireta e por aí vai, tá? A 7 aqui, gente, ó, é da advogada Beatriz. A 7 é a advogada Beatriz, que fala aqui das eleições. Correta é a B de Brasil. Eleições ocorrerão no último ano do mandato, na segunda quinzena do mês de novembro, 8 horas corridas, e o comparecimento é obrigatório. Ok? Não compareceu, não justificou, a multa é de 20% com base na anuidade, tá? Então a 7 é a B. Recapitulando, prova verde tipo 2. 1A, ética profissional, né? 1A, 2A, 3C, 4B, 5D, 6B, 7B. Gente, e a 8? A 8, ela vai tratar aqui, ó, do advogado Carlos, que ele não pagou a anuidade, ele será notificado para fazê-lo em até 15 dias, ok? Gente, se não fizer até 15 dias, ele ficará suspenso por um prazo indeterminado até que pague a anuidade. Nesse caso aqui, gente, é a C que nos interessa. E não se esqueçam, 3 suspensões igual uma exclusão, tá? Terá lá a sua inscrição cancelada. Então ele será notificado para que pague a anuidade até 15 dias. Se não pagar, ficará suspenso por um prazo indeterminado até que pague. E na terceira suspensão, ele será excluído dos quadros da OAB e terá sua inscrição cancelada. Tudo bem, gente? Então, recapitulando, ética profissional, 1A, 2A, 3C, 4B, 5D, 6B de bola, 7B de bola e 8C. Beleza? É isso aí então. Espero que você tenha gabaritado ética profissional e espero que nos encontremos na segunda fase, direito administrativo. Beijo no coração, até lá, valeu!